Olá, eu sou a Rose e esse é o curso de extensão em História da Filosofia. Bom, como a gente está fazendo essa proposta de estudo em História da Filosofia, nada mais coerente do que começar esse estudo pelos primeiros filósofos. Então, nesse vídeo, a gente vai ver sobre os primeiros filósofos, quais foram as perguntas filosóficas que eles levantaram para a construção dessa perspectiva filosófica dentro da filosofia antiga e, então, esse vídeo vai ser sobre os filósofos pré-socráticos. Então, para começar, a gente tem aí dentro da história da filosofia antiga os históricos filósofos pré-socráticos, que são aqueles filósofos que começaram a fazer as primeiras perguntas, né, sobre a origem do cosmos, e essa origem para eles tinha que ter alguma explicação filosófica. Por quê? Porque antes as explicações, né, vinham através de explicações mais pautadas na religião, nos mitos, e aí a gente vai ver que os mitos eles têm uma necessidade, né, de existir para explicar a origem das coisas, a origem do cosmos. Só que aí os filósofos eles começaram a se perguntar por que que as explicações elas tinham que vir a partir dos mitos? Por que que elas não poderiam vir a partir de uma resposta mais racional, né? Mais bem formulada, digamos assim? Então as perguntas eram as mesmas, né? Você pode ver que existem vários mitos explicando a origem do cosmos, porém esses mitos passaram a ser insuficientes para a explicação desse cosmos. E aí os filósofos vão julgar que essas respostas elas já não cabiam mais, elas são insuficientes do ponto de vista racional. Então exige-se uma racionalidade para explicar a origem do cosmos, e essa racionalidade ela não pode mais se apegar à mitologia. Então a gente vai ver que nas diversas sociedades existiram mitologias para explicar a origem do cosmos, a origem do mundo, a origem de todas as coisas, aquilo que origina todas as coisas, mas essas respostas elas eram insuficientes. Então foi que os primeiros filósofos fizeram. Eles buscaram as mesmas perguntas a partir de outras respostas. Então vamos lá, no estudo da história da filosofia, esses primeiros filósofos eles são chamados de filósofos pré-socráticos. Por quê? Apesar de passar uma ideia de que eles existiram antes de Sócrates, na verdade, essa terminologia, filósofos pré-socráticos, indica uma tendência de pensamento, né? Não necessariamente uma questão de tempo, uma questão temporal, mas muito mais por uma tendência de pensamento, certo? Então, esses filósofos, eles estavam relacionados a esse questionamento, né, que é a origem de todas as coisas. E eles são pré-socráticos porque esses questionamentos vieram antes do Sócrates. Mas lá na frente a gente vai ver que qual é a diferença de Sócrates para a filosofia e vai casar também aí com essa explicação sobre os filósofos pré-socráticos e seus questionamentos. Então, isso está também relacionado, né, esse pensamento pré-socrático, que é o pensamento não necessariamente daqueles filósofos que vêm antes de Sócrates historicamente, mas daqueles filósofos que vêm antes de Sócrates do ponto de vista do questionamento, certo? Então, a gente pode ver que tem pessoas, filósofos que vieram depois de Sócrates na história, mas que têm esse questionamento ainda, esse posicionamento pré-socrático. Por quê? Porque é muito mais uma tendência de pensamento, certo? Então, os filósofos pré-socráticos, eles começaram a questionar aquilo que é a causa de todas as coisas. Então, o que une os filósofos pré-socráticos é a preocupação em perguntar e compreender a natureza do mundo, a physis, né? O termo grego physis. E eles queriam entender a origem de todas as coisas, aquilo que originou todas as coisas e o princípio delas. Os filósofos pré-socráticos, eles são divididos por escolas, que são escolas do pensamento, né? E aí dentro dessas escolas a gente tem a escola jônica, a escola itálica, a escola eleática
e a escola atomística. É claro que, de acordo com um ou outro comentador, o comentador é aquela pessoa que estuda filosofia que vai comentar determinado pensamento filosófico. Então, a depender do comentador, essas escolas vão ser nomeadas de uma outra forma, mas sempre tá a essência ali do pensamento daquela escola vai permanecer, tá bem? E de acordo com o local e os problemas discutidos por seus pensadores, essas escolas vão ter esses nomes, certo? Bom, para começar, a gente vai começar pela escola jônica, que é a primeira escola, né, do ponto de vista histórico, que vai se constituir para trazer esses questionamentos. Depois, simultaneamente, as escolas foram surgindo e se questionando, mas a gente tem aí como registro a escola jônica, né, que recebe esse nome porque ela se desenvolveu em uma colônia grega, na Jônia, né, que se localizava na Ásia Menor. Esse local é onde hoje se localiza a Turquia, onde a gente chama de Turquia. E aí a gente teve dentro dessa escola filósofos que se destacaram, os principais filósofos, que é Tales de Mileto, considerado por muitos comentadores como o primeiro filósofo de todos, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Eles pensavam, né, sobre o primeiro elemento, o elemento originário de todas as coisas. E aí eles, apesar de fazerem parte da mesma escola, eles chegaram a conclusões diferentes. Olha que curioso, porque para Tales de Mileto, o elemento que forma todas as coisas, a causa, né, o princípio que origina todas as coisas é a água. Para Anaximandro, o princípio que origina todas as coisas é o áperon. Né? O que é o áperon? É aquilo que é ilimitado, aquilo que possibilita a união e a separação de diferentes corpos ao mesmo tempo. Né? Para Anaxímenes, o elemento é o ar. Mas, de acordo com Heráclito, o elemento que é a causa de todas as coisas é o fogo. Então, você vai ver aí que, apesar de esses filósofos fazerem parte da mesma escola do pensamento, há uma diferença na explicação deles para a origem, o princípio originário de todas as coisas. Por que Tales de Mileto vai dizer que o princípio originário de todas as coisas é a água? Porque ele observou durante muito tempo o Rio Nilo e observou também outros processos da nossa vida, né? Especialmente do ponto de vista biológico. E aí ele falou que tudo aquilo que nascia ao redor do Rio Nilo nascia por conta da existência de água. E observou ainda que quando a gente nasce, né, quando as pessoas nascem, existe o primeiro sinal, e aquele primeiro sinal de que uma pessoa vai nascer é a água, que no caso seria o líquido amniótico. Hoje a gente vai chamar de líquido amniótico, mas antes ele dizia que era a água. E quando a gente morre também, Tales observou que o que é que acontece com o nosso corpo? Ele se seca. Então, se existe água, existe vida. Se não existe água, não existe vida. E, portanto, a água é o princípio originário de todas as coisas. Então, Tales de Mileto, ele vai, inclusive, ser, né, considerado por muitos como o primeiro filósofo de todos. Ele vai dizer que o princípio originário de todas as coisas, do cosmos, né, do mundo, é a água. Então, essa é a explicação dele, né? Lembrando que eles estavam buscando uma explicação física, né, para a origem de todas as coisas. Por quê? Porque antes as explicações sobre a origem do cosmos, elas eram metafísicas, digamos assim, elas eram cunhadas em um pensamento religioso. É tanto que a gente tem, antes, né, dessas explicações físicas pautadas na física, um pensamento cosmogônico. Né? Cosmogonia vem daí, das explicações do cosmos a partir do pensamento religioso, a partir do pensamento fundamentado pelos mitos. E com os filósofos,
a gente vai ter uma cosmologia, que é a explicação do cosmos a partir de uma racionalidade constituída nas reflexões filosóficas, certo? Então, o pensamento de Tales de Mileto é que a origem de todas as coisas é a água. Mas, para outros filósofos, né, por exemplo, para Anaximandro, o elemento é o áperon. É aquilo que é limitado, é indefinido, é indeterminado, mas, ao mesmo tempo, possibilita essa união e a separação dos diferentes corpos, certo? Para Anaximenes, né, o elemento é o ar, e esse ar é o que causa tudo, é o que origina tudo, é o que origina todas as coisas, certo? Apesar das diferenças sobre qual seria o elemento primeiro, os filósofos da escola jônica, eles pensavam o mundo como algo em movimento. A água que congela e evapora, o áperon que não pode ser determinado, que não é estático, mas ele é fluido. O ar, né, o ar não é palpável. E o fogo, por exemplo, para Heráclito, ele está sempre em movimento, se transformando e transformando aquilo que queima. Então, você olha para uma chama e ela e já deixa de ser, porque ela está constantemente se movimentando, né? E, ao mesmo tempo, aquela coisa que você colocou no fogo, logo, quando o fogo queima, ela já queima e já não é mais a mesma coisa como quando era, quando você colocou essa coisa no fogo. É uma coisa que é meio complicada, assim, mas, no final das contas, eles estão falando que há um movimento aí, há um movimento na água. A água congela, evapora, né, e se transforma, e transforma as coisas. Então, as coisas, elas são, e elas são em movimento, né? A síntese que a gente pode ter dessa escola é isso, as coisas são e são em movimento. E isso vai ficar muito forte a partir de Heráclito, né? Para falar sobre o movimento das coisas. Bom, aí a gente tem uma outra escola que é a escola itálica. Essa escola, ela se desenvolveu no sul da Itália. E o filósofo principal dela foi Pitágoras de Samos, aquele justamente que a gente estuda o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, ele sempre foi um grande admirador da matemática, admirador dos números, né? Ele nasceu na ilha de Samos, na Península Itálica, na cidade de Crotona, ele desenvolveu as suas ideias, os seus principais pensamentos. E aí ele pensou que, como ele era muito, né, ligado na matemática, que a essência de todas as coisas, que a origem de todas as coisas é o número, né? Os números são a origem de todas as coisas. E aí as investigações que ele desenvolveu da física e da matemática tinham também um pouco, né, de uma mistura com o misticismo. Mas o que a gente quer focar aqui é que Pitágoras, ele foi também o responsável pela origem da palavra filosofia, que é o amor ao saber. Ele chamou a si mesmo de filósofo, né, que é o amor, o amigo, aquele que ama a sabedoria, aquele que é amigo da sabedoria, o amigo do saber. Então, nessa escola, se destaca especialmente o Pitágoras, ele vai dizer que a essência de todas as coisas está no número, certo? Bom, aí a gente tem uma outra escola que é a escola eleática. A escola eleática, ela é essencialmente opositora da escola jônica. Por quê? Porque, em oposição à escola jônica, Parmênides, que é o principal nome da escola eleática, ele pensa que o mundo é formado por um ser absoluto, que não foi feito, que é eterno, que é perfeito e jamais se modifica. E aí, na escola eleática, a gente vai ter nomes que se destacam exatamente contra a escola jônica. Por quê? Porque se a escola jônica dizia que o mundo é em movimento, a escola eleática vai dizer que aquele que é jamais se movimenta, jamais se modifica. Então, a gente tem dois nomes principais, Parmênides e Zenão.
né? Aqui, nesse caso, não é o Zenão de Sítio, é o Zenão de Eleia, né? A gente vai ter dois grandes nomes chamados Zenão, mas são pessoas que viveram em épocas diferentes com problemas filosóficos diferentes, certo? Então, esse Zenão de Eleia, ele também era contra a ideia de movimento, especialmente a ideia de Heráclito, né? E Zenão, ele desenvolveu argumentações muito complexas. O pensamento de Zenão é um pensamento muito complexo, porque ele constrói argumentos contra o movimento, certo? E aí, ele vai dizer, inclusive, que não existe movimento, né? Entre os argumentos de Zenão está a ideia de que, por exemplo, uma flecha, né, em voo sempre ocupa seu espaço de flecha. Logo, essa flecha está em repouso e todo movimento é uma ilusão. Para Zenão, todo movimento é uma ilusão. O movimento não existe, ela é uma ilusão, né? E isso é muito forte contra o pensamento de Heráclito, porque Heráclito dizia que tudo está em movimento o tempo todo. Zenão vai dizer, o movimento não existe, o movimento é uma ilusão. As coisas são, e ponto, e o movimento jamais existirá. Uma outra escola do pensamento é a escola atomística, né? E aí, o atomismo desenvolveu-se a partir da ideia de que são vários os elementos que formam as coisas. A ideia de átomo, né, foi desenvolvida por Leucipo de Mileto e foi Demócrito, né, Demócrito de Abdera, que melhorou esse conceito, né? Demócrito e o próprio Epicuro. Epicuro também é um filósofo depois, lá na filosofia helenística, a gente vai estudar sobre Epicuro, mas ele também tem essa ideia, né? E ele vai, inclusive, trazer as ideias de composição humana a partir dos átomos. Mas voltando aqui, o que a gente tem de nomes para destacar dentro da escola atomística são Leucipo e Demócrito. Para Leucipo, o mundo é formado a partir do choque aleatório e imprevisível de infinitos átomos. Observe que a gente está falando aqui de mais de 2.000 anos e já se falava de átomo, certo? Então, bem mais do que há 2.000 anos já se falava de átomos, já se falava sobre uma coisa que hoje a gente ainda está buscando compreensões, tá? Bom, até agora a gente estudou 3 escolas, que são a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomística, né? 4, na verdade. E essas são as escolas de pensamento que a gente tem para estudar. E sobre tudo isso, o que é que a gente tem para falar? Embora os diversos filósofos, né, desse período pré-socrático tenham escrito mais sobre outros assuntos, né, do que sobre a natureza das coisas, como é o caso de Demócrito, que escreveu sobre a ética, o que une esses filósofos principalmente é que eles estão se questionando sobre a natureza das coisas, né, que originam o cosmos. E é isso que une todos esses filósofos nesse período. Apesar de terem pensamentos diferentes, eles estavam pensando sobre a mesma coisa. Eles estavam pensando sobre a causa original do cosmos, né? Então, essa causa original, para cada um desses filósofos, vai ser diferente. Então, se para uns era a água, para outros era o fogo, para outro era o número, para outro era o movimento, e para outro o infinito e o ar, enfim. Mas eles estão pensando sobre a mesma coisa. Então, o que é que une esses filósofos? O pensamento sobre a origem de todas as coisas. A arqué, a busca da arqué, é aquilo que une esses filósofos. Por quê? Porque eles estavam preocupados em saber a origem dessa arqué, em saber a origem das coisas. E aí, isso não compreendia ainda a origem das pessoas, necessariamente. Estava se falando ali sobre a origem de todas as coisas enquanto o completo conjunto de coisas, o mundo. Os seres humanos não estão ali ainda. É por isso que esses filósofos se chamam pré-socráticos, porque depois de Sócrates, na verdade, a partir de Sócrates, é que se pensa o ser humano. Então,
pré-socrático porque existe uma ideia de busca pela causa original das coisas do mundo, do cosmos, do completo e complexo conjunto de coisas. Mas é Sócrates que posteriormente vai vir e questionar sobre o homem, sobre a virtude, sobre a ética, enfim, sobre outras coisas que se busca essa compreensão mais individual, mais personificada do ser humano, certo? Então, esses filósofos, eles estão unidos na busca por uma causa original das coisas, a arqué. Essa resposta, ela se constitui a partir da physis, certo? Essa physis pode ser traduzida como a física, mas não a física, a disciplina física, o campo do conhecimento física que estuda a força, não. A física enquanto estudo material das coisas. Arqué a gente poderia dizer que é o princípio originário das coisas. Tem muito termo em grego que não tem uma tradução literal em português. Então, é importante assim, a gente não buscar uma tradução exata, porque tem muito termo em grego que não tem essa tradução exata, literal, em português, que você traduz. Physis, física, mas que física? Não é a física de hoje, certo? Bom, acredito que é isso. A gente vai comentar agora sobre uma questão do Enem, que é para poder fechar essa parte do estudo sobre os filósofos pré-socráticos. Bom, agora a gente vai debater duas questões, né, sobre esse assunto. São questões do Enem, como uma proposta desse curso. A gente discutir um pouco, né, estudar e rever questões do Enem. Eu trouxe duas questões que falam sobre os pré-socráticos e trazem questionamentos bem pertinentes sobre a filosofia pré-socrática. A questão 1 é a questão que caiu no Enem de 2012, né? E aí ela traz o seguinte texto. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e, quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Esse foi o texto 1 da questão. Agora vamos ao texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensina o Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Esses dois textos foram textos do enunciado da questão do Enem, né, que antecederam a esse enunciado, e agora vamos ao enunciado. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, e aí eles nos apresentam as alternativas. Alternativa A, eram baseadas nas ciências da natureza. Alternativa B, refutavam as teorias de filósofos da religião. Alternativa C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Alternativa D, postulavam um princípio originário para o mundo. E alternativa E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Bom, se a gente for analisar e voltar um pouquinho os minutos, né, do vídeo dessa nossa aula, nós vamos ver o tempo todo que eu estou afirmando
que eles estavam buscando um princípio originário, que é a arqué. Esses filósofos pré-socráticos também são conhecidos por filósofos naturalistas, né? Porque eles estavam buscando esse princípio originário em algum elemento natural, né? Na verdade, eles foram encontrar essas respostas em elementos naturais. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Eles postulavam um princípio originário para o mundo. Né? A pergunta sobre a origem de todas as coisas é uma questão que moveu a filosofia desde o nascimento da Grécia Antiga. Né? Então, nessa tentativa de abandonar o pensamento mítico, né, que vem fundamentado nas imagens, nas fábulas, esses filósofos vão buscar uma explicação lógica, uma explicação racional para o princípio originário do mundo. Então, isso eu já trouxe aqui desde o início dessa aula. Então, a resposta correta é a alternativa D. As outras alternativas, elas estão erradas, né? Se a gente for observar, na alternativa A, por exemplo, o pensamento grego busca a compreensão da natureza para explicar a origem do mundo, mas o princípio de Basílio Magno é fundamentado na ideia de Deus, né? Então, essa alternativa está errada. Na letra B, o filósofo Basílio Magno era um teólogo, né? Um filósofo da religião, então também não está correto. Sobre a alternativa C, o pensamento filosófico, na verdade, ele nasce da refutação, ou seja, ele nega que os mitos tenham uma resposta racional para esses problemas, né? Eles não, vamos dizer assim, eles não concordam com as explicações mitológicas, então essa alternativa está errada. E a letra E, né, somente Basílio Magno defende que Deus é o princípio de todas as coisas, né? Os filósofos pré-socráticos não vão dizer que Deus é né, nesse caso aqui, não vão dizer que o princípio, o elemento, a causa originária de todas as coisas, para esses filósofos pré-socráticos, estão em elementos naturais. É por isso, justamente, como eu falei, que também são filósofos considerados como filósofos naturalistas, tá certo? Então, por exemplo, para Anaxímenes, o elemento primordial, a arqué, é o ar, né? Não é Deus, né? É o ar, o ar, independente de em que estado ele esteja, tá certo? Daí a gente tem a segunda questão, que foi uma questão que caiu no Enem de 2015, né? E aí lembrar também que esse conteúdo da filosofia pré-socrática é um conteúdo que cai no Enem. Por isso a gente está trazendo esse conteúdo aqui e por isso a gente está trazendo também questões do Enem. E aí temos a outra questão. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda com a proposição: a água é a origem e matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Esse é um texto de Nietzsche, né, trazido pela proposição da questão, e agora vamos ao enunciado. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? E aí temos as alternativas. Alternativa A: o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Alternativa B: o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Alternativa C: a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Alternativa D: a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E a alternativa E: a tentativa de justificar a partir dos elementos empíricos o que existe
no real. Bom, então a gente tem aí esse enunciado e temos essas alternativas. Mas qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Porque essa, como é uma questão sobre o pensamento dos filósofos pré-socráticos, ela está falando justamente sobre uma das características da filosofia dos primeiros filósofos. E aí, ao afirmar, né, retomando aqui um pouquinho do texto, por que essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas? Esse trecho do texto faz referência ao fato de que os primeiros filósofos eles procuraram pelas causas primeiras de tudo que existe, né? Como eu falei ao longo desse vídeo, né? Eles foram fazer isso dentro daquilo que é racional. Essa busca por essa resposta está dentro da racionalidade, né? Dentro do nosso pensamento mais racional e, por assim dizer, filosófico. Por quê? Porque na mitologia você tem uma busca por respostas, o princípio, né, originário de todas as coisas, e isso vai ser respondido a partir da mitologia, a partir de respostas que vão se ancorar em pensamentos mitológicos, religiosos, enfim. Porém, no fundamento da resposta dos filósofos pré-socráticos, a constituição do seu pensamento é puramente racional. Então, né, não se procura responder esse questionamento a partir de outro tipo de pensamento, né, que fuja da racionalidade. Então, a letra A, por exemplo, não tá correta. Por quê? Porque os filósofos eles não buscavam transformar a realidade, eles buscavam compreender a realidade, observar, na verdade, compreender o princípio originário de todas as coisas, compreender o princípio originário do cosmos. A letra B está incorreta porque os filósofos pré-socráticos eles não usavam metáforas, né? Pelo contrário, eles estavam procurando respostas muito mais objetivas, né? E o uso de metáforas com certeza não estava presente no raciocínio deles. Eles também não procuravam diferenças entre as coisas. Na verdade, eles buscavam aquilo que era comum a todas as coisas, né? Como, por exemplo, a água, né? Quando o Tales de Mileto afirmava que o princípio originário de todas as coisas era a água, ele estava afirmando isso justamente porque ele via que a água era um elemento comum, como eu falei, naquilo que nascia próximo ao rio, nas plantas, nos animais, nas pessoas, quando a gente nasce, quando a gente morre, né? E também não existe nenhuma alternativa de justificar a realidade existente. O que eles queriam, na verdade, era compreender o princípio originário de todas as coisas, compreender o mundo que o cercava. Então, por isso, a resposta correta é a alternativa C, porque todas as outras estão, na verdade, contrárias ao pensamento pré-socrático. Então, só para reforçar, a alternativa correta é a alternativa C, e a gente encerra essa aula desejando que você aprofunde mais o conhecimento sobre esse assunto, que é tão importante para a história da filosofia.